No coração do cemitério municipal de Além Paraíba, em Minas Gerais, existe um túmulo que ninguém ousa tocar. É um túmulo simples de granito cinza, mas que se destaca dos demais por um detalhe macabro. Ele é preso por grossas correntes enferrujadas. E todos na cidade, até os mais céticos, sabem de uma coisa? Aquelas correntes não estão ali para proteger o túmulo de vândalos. Elas estão ali para impedir que algo escape. A história que se conta, passada de geração em geração como um aviso sombrio, começa há décadas atrás. Um homem chamado Joaquim do Rosário, conhecido na região por seu comportamento excêntrico e perturbado, foi enterrado ali. Joaquim não era um homem comum. Moradores antigos lembram que ele vivia recluso, sempre olhando por cima do ombro, falando sozinho pelas ruas e às vezes gritando com o vazio, como se estivesse em uma batalha constante com uma entidade invisível. Ele jurava, para quem quisesse ouvir, que uma presença o seguia, uma sombra que queria tomar seu corpo e o assá-lo para caminhar entre os vivos. As pessoas o tratavam como louco, mas havia um medo genuíno em seus olhos que incomodava a todos. Quando Joaquim finalmente morreu, de causas tidas como naturais, o horror só começou. O coveiro responsável pelo enterro, um homem experiente e nada supersticioso, recusou-se a finalizar o serviço da maneira tradicional. Ele contou, pálido e tremendo, que o corpo de Joaquim se mexia dentro do caixão, mesmo já sem vida e enrijecido. Pequenos espasmos, um dedo que se curvava, a cabeça que parecia virar lentamente. Tomados por um pavor indescritível, a família e os funcionários do cemitério tomaram uma decisão drástica. O túmulo foi selado, e por cima da pesada tampa de pedra foram passadas correntes grossas de ferro, presas com cadeados pesados e abençoados por um padre local. A esperança era que, fosse o que fosse que habitava Joaquim, ficasse aprisionado para sempre ali. Os anos passaram, mas a história nunca morreu. Pelo contrário, ela se alimenta de novos e assustadores relatos. Visitantes que se arriscam no cemitério à noite afirmam ouvir barulhos metálicos vindo daquele túmulo específico. Um arrastar pesado, como se algo empurrasse a tampa de pedra com uma força descomunal, testando a resistência das correntes. Outras pessoas, mesmo durante o dia, juram ver os cadeados balançando sozinhos, como se fossem chacoalhados por uma mão invisível, mesmo quando não há uma única brisa no ar. E talvez o detalhe mais arrepiante seja o que acontece com a lápide. O nome Joaquim do Rosário, gravado na pedra, às vezes aparece arranhado, com marcas de unhas profundas. E como se algo de dentro estivesse desesperadamente tentando apagar a própria identidade, para que ninguém se lembrasse de quem está, o que está enterrado ali. Mas a lenda carrega consigo um aviso, quase uma regra de sobrevivência para os curiosos. Dizem que se você se aproximar do túmulo depois da meia-noite, as correntes se movem, não de forma brusca, mas lentamente, como serpentes de ferro ganhando vida, se contorcendo sobre a pedra fria. E se, nesse momento de pavor, você ouvir um sussurro vindo de dentro do túmulo, um som baixo e gutural que parece se infiltrar na sua mente, você deve correr sem olhar para trás, porque aquele som não é o vento passando pelas árvores, não é sua imaginação pregando uma peça, é o que restou de Joaquim. Ou, pior ainda, é aquilo que ele passou a vida inteira tentando impedir que voltasse à luz. É a presença que finalmente conseguiu um corpo, mas que agora está presa, faminta para caminhar pelo mundo mais uma vez. Até hoje, o túmulo com correntes continua lá, em Além Paraíba, intocado, fechado, servindo como um monumento silencioso ao medo. Mas a pergunta que ecoa na mente de todos que conhecem a história: até quando? O tempo corrói tudo, até mesmo o ferro e o medo. E se, numa noite qualquer, aquelas correntes, já cansadas e enferrujadas, finalmente cederem, o que vai sair de lá quando a porta para o nosso mundo se abrir novamente? Se você gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum relato. Obrigado por assistir e
e até a próxima.